Você acha que eu não tô te vendo aí? Привет, как дела? Tô vindo fazer um vídeo pra vocês, pra que... Essa porra é muito grande. Olha o tamanho da minha cabeça. Coisa ignorante. Para de falar palavrão, por favor. Meu vídeo não tem palavrão. Então, tô indo fazer pra vocês um vídeo hoje falando sobre alguns professores, sobre uma visão minha e um pouco do Gui em relação a algumas matérias e seus tutores, vamos dizer. Tutores, tá certo? Professores. Docentes. Seus docentes. Talvez eu passe na pizzaria já pra mostrar pra vocês. Vai ser realmente um vlog que eu vou andando e vou mostrando e vou falando. E é isso aí, porque vlog é isso aí. Então, vem comigo. Tá ventando, eu não sei se vai dar pra fazer. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Eu não tenho microfone com essa câmera. E tenho medo que o áudio fique muito ruim. Mas, mesmo assim, eu vou tentar. Só falar mais alto e minha voz é bem estridente. Então vocês vão me ouvir. Não, Mozão nem sabe que a minha voz é estridente. Não, sou uma princesa. Então, gente, eu vou começar pela matéria mais básica da área de medicina, que seria anatomia. Eu vou falar só de Vladivostok, tá? Eu vou falar só sobre professores daqui e vou acabar falando um pouco sobre o material que eles têm aqui, como que é a estrutura para anatomia. Para anatomia, o que tá faltando aqui em Vladivostok seriam mais corpos, realmente. Peças humanas. Mais peças humanas, mais material, pra gente poder realmente ver como é que funciona. A gente tem um boneco só, não é boneco, é um corpo que ele foi passado cera, foi feito Eles fazem um tratamento com silicone em volta do corpo. Eles separam todos os nervos, vasos, órgãos, eles fazem tratamento que aquela peça ela fica extremamente cara e trancada atrás de uma jaula de vidro. Na outra faculdade tinha... Fiz na USP, então eu fazia no laboratório de anatomia. E na outra faculdade que eu fiz tinha muito corpo mesmo, porque era a faculdade da medicina da USP. Atenção, comparado para... aqui é totalmente diferente. E também Kursk tinha muito corpo. É, a diferença é que os corpos de Kursk, eles não ficavam dentro do formol. E eles eram da... Não, é que tu já tinha entrado naquela sala, no freezer? Então, lá não é no formol. Os corpos... Não, os corpos não, é só os órgãos. Dentro de umas caixas de, tipo, uns potes grandes de formol. Não, só os órgãos eram dentro do formol lá em Kursk. Exato, então em Kursk é tudo em decomposição o negócio. Ele fica numa câmara fria pra não apodrecer. Eles são da Segunda Guerra Mundial, tenho quase certeza. Mas tudo bem. A gente só tem esse corpo, que ele é meio encerado e ele fica trancado com chave dentro de uma sala e dentro de uma cabine transparente pra gente ficar olhando. Só que a gente só pode ir lá acompanhado de professores e a gente não pode tocar, a gente não pode realmente revirar o corpo, que era como a gente fazia nas outras faculdades que a gente teve. E anatomia, o professor. Eu tive só uma professora durante o tempo que eu estive aqui em Vladivostok. Essa professora é a melhor dos professores de anatomia. Então eu não tenho muito o que reclamar. A professora de anato, ela é bem... Só pega a tua cabeça toda, não corta muito, não. Vou me foder. Olha o tamanho dessa jaca, como é que eu vou cobrir tudo? Muito. É verdade. Não fala. A nossa professora de anato daqui é a melhor, é a que fala inglês decente, comunicado. E as aulas ela dá extremamente rápido, ela praticamente revisa a ordem de nomes, por exemplo, dos vasos sanguíneos. Então, estuda artéria, estuda veia. Fala o nome da cadeia das artérias do coração até o braço, depois do coração até a ponta do dedo do pé. E é uma aula assim, só cuspindo o nome e anotando uma sequência que você tem que teoricamente decorar. No caso, eu interpreto a aula dela como se fosse sempre uma revisão, nunca uma aula. Exatamente. E no caso, como o método aqui é PBL, então ela é a que mais dá aula. Do jeito que deveria ser. Exato. Então o negócio é você estudar em casa, você dar o seu máximo em casa, saber realmente. Se você fizer qualquer pergunta, ela vai tentar te explicar. E se não entender, ela te explica de novo, ela tem paciência. Isso é completamente tranquilo. É realmente. Olhem, gente. Esse aqui é o campo de futebol americano. Tá muito lindo hoje. Eu queria muito sair de casa com esse meu grandão. E deixa eu falar pra vocês, essa professora, como se fosse só realmente uma revisão. Tem alguns professores, tem professores que são de outras turmas que eles não falam inglês, por exemplo. Você fala russo. Eu comentei. Então, eu esqueci que tu tinha comentado, Vida. Tudo bem. Então, assim, isso é o nosso professor. Eu tô falando da minha experiência aqui.
Mas a gente tem um professor que, no caso, ele dá a lecture, que é a palestra sobre a matéria. E ele também se esforça bastante, ele dá o máximo dele pra falar bem o inglês. Então esses dois professores são bons e tem dois que são ruins porque não falam inglês. Não que eles sejam professores ruins, mas pra gente, como estrangeiro, eles vão pra fisiologia, amor. Gente, fisiologia foi bem complicado. A minha professora, ela não fala inglês direito. A nossa professora é uma bosta, né? Assim, sendo muito carinhosa com ela. Ela não gosta de explicar, não gosta de dar aula pra ela, só quer deixar o tempo passar e ela ganhar o dinheiro dela. Literalmente é isso, minha professora de fisiologia. Só que a gente tá fazendo um baixo-assinado e a gente tá tentando tirar ela já faz um tempo. Eu espero que a gente realmente consiga tirar ela. E ela não tem muita paciência, ela não gosta de ensinar. Então a minha professora de fisiologia eu daria um 0. E biologia. Isso foi no primeiro ano, eu já tô no segundo. O professor de biologia também era muito ruim. O professor, ele sempre fingia que ele tava doente. A gente sabe que ele fingia porque a gente via ele fora da sala. Então a gente sabia que ele tava fingindo. E ele cancelava as aulas em cima da hora. Era horrível, dá muita raiva quando o professor faz isso. Acho que em qualquer lugar. E nem tenho muito pra falar sobre ele. Ele sempre falava sobre engenharia genética. Era o ponto, assim, master dele. O que era o que mais entendia na sala toda. Ele era, assim, o master. O professor, literalmente, às vezes só falava com ele. E eu achei um saco, porque, né, eu não acho engenharia genética legal, de um modo geral. É uma matéria legal? É, mas do jeito que ele explicava era legal? Não. E a lecture dele, ele começava lá no dinossauro e acabava lá nos super-humanos, sei lá. Bioquímica a gente tem 2 professores. E essa professora, ela cobra, isso é bom, que daí a gente sabe se a gente sabe ou não a matéria. Já o meu professor... que ele não é bom, só que ele é o chefe da cátedra, é o chefe dessa área. E então a gente não tem como tirar ele de ação. Ele só gosta de dar laboratório. E o laboratório dele parece que a gente tá fazendo o trabalho que ele tem que fazer daqui a alguns dias. Tipo, a gente passou acho que 4 aulas separando uma proteína. A gente tava separando miosina de uma carne de frango e a gente passou 4 aulas fazendo isso. Ele não explica a matéria em cima disso, tipo, ele podia ter ido explicando as propriedades da proteína, ele podia estar explicando as estruturas em cima do laboratório, mas ele não faz isso. Tanto que na prova dele, para eu passar o semestre, ele me perguntou sobre um aparelho, quantos tipos de aparelhos tinham, quantos tipos de centrífuga tinham, que eram 2, que um era o que movia o bracinho e o outro era com o bracinho parado. E eu tinha que saber isso. Eu soube desenhar, então ele aceitou. Mas eu não lembrava qual era o nome, e tinha que saber o nome. Professora de latim. A professora de latim se esforça muito. Ela adora brasileiro. Adora. Latim também eu só tive no primeiro ano, tá? Ela adora brasileiro. Ela... deixa eu ver. Gente, ela é uma querida, assim, ela se esforça muito. Só que ela é uma mulher mais nova, mais jovem, ela deve ter entre uns 24 e 25 anos. Então ela não quer saber de querer ferrar a gente. Ela cobra, assim, normal, ela dá aula de boa. Assim, é só estudar um pouco que tu passa, é muito tranquilo. Não é aquelas professoras mais antigas que tem um método russo ainda muito pesado, de querer que a gente decore os rodapés da página, entende? Então é muito tranquilo. Em curso que a professora queria que a gente decorasse o rodapé da página, porque ela mesma que tinha feito o livro. Aqui eles têm esse costume, na verdade eu não sei se no Brasil é assim, mas normalmente é o professor mesmo que faz o próprio livro, didática. E aí ela fazia a gente decorar tudo. Minha professora de russo, ela é um amor. Tinham 2 professores. Um era um professor muito top, todo mundo era apaixonado por ele, mas eu nunca tive aula, então não posso falar. Mas a minha professora é a Ângela, a maioria das pessoas não gosta dela, porque dizem eles que ela berra muito, ela realmente berra. Só que, gente, ela é tão querida, e quem chega no primeiro ano odeia ela de verdade, e no segundo ano ela é mais tranquila. Porque assim, ela não gosta de atraso. Ela é daquelas professoras que é mais certinha. E eu concordo muito com ela, porque eu sou muito chata em relação a isso. Eu acho que se tu quer ser médico, o mínimo que tu tem que saber é pontualidade,
ser sempre limpinho, sempre com a cara, não aquela cara amassada, não ai, essas coisas assim ela cobra, sabe? O jaleco bonitinho, arrumadinho, fechado. E eu acho que no primeiro ano a galera precisa levar mais um choque de tipo, vocês estão fazendo medicina. Eu não sei se eu já falei aqui, mas praticamente todas as aulas, minha boca tá congelando. Praticamente todas as aulas tem que usar jaleco. Agora sim, em russo ela até tá deixando. Histologia, a professora também não cobrava muito, mas devia cobrar. Tá, vamos pra professora de histologia. Essa professora, como é que eu vou explicar? Dá vontade de pegar ela e colocar num potinho. Por que dá vontade de pegar ela e colocar num potinho? Porque ela simplesmente é muito fofinha. E aí as pessoas zoam ela e tudo mais, porque ela, se tu quiser, tu consegue colar todas as aulas, porque ela é muito querida. Ela cobra, se tu quiser ser cobrado. Ela responde todas as perguntas, ela é muito inteligente. O inglês dela é um inglês médio, tá? Não é 100%, mas é um inglês bom. Deixa eu ver, histologia, eu acho que só tem ela de professora. A gente tem que fazer aquele álbum desenhado. Tem que sempre estar fazendo os desenhos, tudo certinho. Ela cobra o necessário, não faz a gente decorar tudo. As aulas dela eram boas, porque assim, a gente tinha que chegar sabendo a matéria. E aí ela perguntava uma pergunta, tu tinha que ir lá na frente tentar desenhar ou tentar explicar isso. E aí quando tu não sabia, um colega tentava te ajudar, não sei o que. Então era uma aula didática, era uma aula muito gostosa de aprender. Eu só não gostava da parte que tinha que ficar desenhando, obviamente. E olha, no microscópio, a gente não tinha uma sala tão boa de microscópio, mas a gente tinha uma sala agradável. E voltando em russo, a professora era muito agradável, porque ela realmente te responde quantas vezes tu quiser. Ela cobra de verdade, ela quer que a gente decore. Até porque ela tem que fazer a gente decorar, porque daqui a pouco a gente vai estar indo nos hospitais. Então é mais complicado. A gente precisa saber bem o vocabulário médico. Mas ela tá sempre tentando incentivar. Ela dá várias chances pros alunos. Tu tem que se esforçar um pouco, tá? Não, se tu for completamente tipo, dane-se, não vai dar certo, você não vai passar. Russo é uma das matérias que, pelo que eu tô vendo, tá mais pegando no pé dos alunos. De educação física, essa eu nunca tive, é contigo? Não, é uma bosta. Não faz nada, fica correndo em círculo e fazendo circuito. Tá, Circuito de academia. eu nunca tive, porque eu dançava pela universidade. E eu tenho um problema nos meus joelhos, então eu só dei o meu atestado depois. E aí eu conversei bem com ela direitinho, ela viu os meus joelhos. E mesmo com a dança eu continuo com esse problema, é um problema bem sério. Então eu acabei que consegui me livrar da aula de educação física. Mas eu tenho que fazer uns certos trabalhos pra ela, então não é 100% livre. E se fosse você, fazia só aula de educação física, que é mais de boa, só ficar correndo em círculo e não faz nada. 2 vezes por semana, 1 hora. 2 vezes por semana, 1 hora. Mas ela sempre libera mais cedo, todo mundo fala. Era pra ser 1h30? Ah, é verdade. Filosofia. Professora, todo professor de filosofia é meio chapada. Ela era meio chapada, parecia uma bruxa de 71. Tinha uns cabelão russa. Bem... Estranho. Muito estranho. Cuidado, amor. Os cabelões assim... Ai, que susto! Uma olhada na cara. Tá. Tome, pare. Os cabelões assim, bem grandões. Olha que lindo. Gigantescos. Tá lindo mesmo. Olhem, gente. Que lugar maravilhoso. Eu amo morar aqui. Isso aqui é um paraíso. Tá. Ela era meio doida. Quem dava aula, na verdade, era um colega de classe. Porque ela só mandava a gente ler uns textos e discutir sobre aquilo. Mas eu achava legal a discussão em si. Quem lia o texto sabia discutir, então isso era divertido. Eu gostava de discutir porque normalmente eram assuntos relacionados à medicina. Ela conseguiu colocar a filosofia dentro da medicina. Ela dava casos pra gente. Era mais uma aula de ética, mais ou menos. Pra gente pensar bastante. Pra falar de bioética? Agora eu vou falar de bioética. Bioética e ética é uma das aulas que eu mais gosto. Primeiro que eu sou alucinada pela minha professora. Ela me lembra muito a minha mãe, assim, um pouco, talvez. Ela é brava, mas ela é divertida, palhaça, assim. E ela dá a aula bem dada. Ela tenta realmente fazer tu pensar. Ela fala, tipo, vocês não têm cérebro? Tipo, ela faz a gente querer entender. Ela... Não sendo escrota, a gente já teve professor assim em curso que era pra ser maldoso. Ela é bem querida. Ela gosta de estimular o senso crítico das pessoas. É bem isso, amor. Exatamente. Ela fez a gente pensar muito sobre aborto nesse semestre. Muito, muito, muito. A gente pensar muito sobre eutanásia. Ela fez... Nossa,
Sério, ela é incrível. O inglês dela não é muito bom. É o inglês, assim, 5, mas ela se esforça demais. Você vê de história também, ela era boa. Não, ela sabia explicar sim. Ela sabia explicar. Teve a professora de química. Química era uma velhinha muito fofa. E ela tentava explicar, ela dava o máximo dela nos laboratórios, em tudo. Ela era muito fofa. Eu não aprendi muita coisa porque eu não gosto de química. É meu único 3. A máxima aqui é 5, só pra explicar já. E é meu único 3 na mesa Chod, que é o caderninho onde ficam as notas finais. Fiquei um pouco triste com esse 3, mas tá tudo certo. Mas ela tentava, ela se esforçava muito. O inglês dela era muito ruim, mas ela dava o máximo dela. Isso era incrível, era uma senhorinha bem senhorinha. Muito fofinha, muito querida. Esses foram os... Tenho certeza que se fosse uma matéria importante eu teria lembrado de falar. Porque eu falei, assim, das principais. E tá muito frio, tá com vento. Eu vou desligar um pouco. No geral, os professores são bons e ruins. Eu daria um 7 pra tudo, no geral. Ah, eu vou desligar, tá muito frio. Terminando o vídeo, os professores, então, tem professor que não fala inglês, tem professor que fala inglês, é tudo uma loucura. Mas eram pra todos eles falarem. Mas como nada é perfeito nesse mundo, a gente tem alguns professores que realmente não prestam. A estrutura em si é muito boa, né? Temos laboratórios, temos os corpos. Em anatomia a gente tem muitos modelos de plástico, o que não ajuda tanto, mas pra quem gosta é ótimo. E a qualidade é boa. A qualidade é muito boa. As peças são sintéticas. Peças de plástico, as é peças borracha sintéticas. também. Muita borracha. Sim. Desculpem lá fora, já tava toda congelada. Gente, vocês não têm noção do quanto que tá frio. Quantos graus hoje, vida? Estação de menos 18? Só? Uhum. A gente ficou muito tempo andando e tá muito vento. Tá com bem 30 ruim. km por hora de vento. 35. Vou mostrar agora pra vocês a pizzaria. O Gui pediu uma pizza de pepperoni, que é o que ele sempre pede. Eu peço a margherita ou de 4 queijos. A pizza de pepperoni é 340 rublos. E eu vou mostrar pra vocês tamanho até chegar. Eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui no local, eu não sei se pode mostrar. Ó, o local é bem limpinho, bem arrumadinho. Esse é o meu gostoso. Amor, dá um. Isso. É, lá tem umas comidas a mais, assim, é um buffet com umas comidas bem russas. Só que tem gente lá dentro olhando pra mim, então eu não vou nem mostrar muita coisa, porque já estão me olhando. É isso, se vocês tiverem qualquer dúvida dos professores, das aulas, é só me perguntar, eu tô aqui pra responder vocês, pra ajudar vocês. Beijinhos. Pacá, pacá. Dá pacá, pacá, amor. Pra cá.